Boa noite a todos. Todos são bem-vindos a esta casa para que possamos estudar juntos a doutrina espírita. Antes do advento do espiritismo, a humanidade não sabia como a vida continuasse após a morte. E tudo era dúvida, muitas dúvidas. Bastava surgir um desenho na parede, formado por uma tempestade, que já se criava fantasia, um milagre. Hoje não. Hoje a doutrina espírita, bem estudada, nos oferece condições de compreender todos os fenômenos, as ações dos espíritos, como a vida continua e por que estamos aqui. Jesus veio à Terra há 2000 anos e trouxe o Evangelho, a base do nosso comportamento. E disse que enviaria um Consolador, o Espírito de Verdade, que ficaria conosco eternamente e nos relembraria aquilo que ele havia dito e ensinaria mais. E este mais nós temos agora com a doutrina espírita. Allan Kardec deixou conosco 5 obras da codificação, ditadas e orientadas pelos espíritos superiores, e depois vieram médiuns como Chico Xavier, e só o Chico Xavier recebeu 451 obras, outros médiuns como Divaldo, Formiga e tantos outros. Nós temos atualmente 950 livros psicografados, trazendo notícias do mundo espiritual. Sabemos então como se processa a vida espiritual, as consequências da nossa vida aqui, do lado de lá, por que estamos aqui, a razão de estarmos aqui. E, segundo os espíritos, só há uma única razão, a de melhorar moralmente a humanidade. Transformação moral da humanidade. A transformação moral quer dizer elevação em amor, transformação em amor. Aquele que tem elevação moral cumpre suas obrigações, paga seus credores, trata e cumpre aquilo que promete, nunca falha nos seus compromissos. Se falha, justifica, procura resolver de outra forma, mas não leva prejuízo a ninguém. Ama o teu próximo como a ti mesmo, assim como ensinou Jesus. Isso é difícil. Nós não estamos ainda nesse nível de amar o próximo como a nós, como ensinou Jesus. Mas é o objetivo. E o verdadeiro espírita, conforme se encontra nas obras da codificação, é aquele que todos os dias imagina: hoje eu devo ser melhor do que fui ontem. Amanhã deverei ser melhor do que estou sendo hoje. E vai sempre se esforçando, procurando vencer suas imperfeições morais, buscando as suas imperfeições para corrigi-las. A doutrina espírita mostra para nós que a vida continua e como continua, e que é vantajoso uma pessoa se dedicar ao bem. No livro Céu e Inferno e outras tantas pesquisas realizadas por espíritos, aparecem vários depoimentos de espíritos que eram pessoas trabalhadoras na casa espírita na época de Kardec, que trabalhavam na Sociedade Espírita de Paris, que eram dedicadas ao bem, outras que nem religião tinham, mas eram dedicadas ao bem. E esses espíritos foram evocados, chamados a dar seu depoimento, e contam como saíram do corpo, trazendo as consequências da vida que levaram, como vivem do lado de lá. Um deles, o Dr. Demelry, diz que ficou muito surpreso. Ele apenas se julgava um homem que fazia o bem, mas não se julgava bom. E, no entanto, as pessoas diziam que ele era um homem bom, dedicado mesmo ao próximo. Não podia ver ninguém sofrendo, que ele queria estar lá, socorrendo. Não fazia muita questão de receber o valor da sua consulta médica, mas fazia questão de socorrer. Se o paciente tinha ou não condição de pagar, isso era depois. Se pudesse, pagaria, senão ele atenderia do mesmo jeito. E assim ele atendeu. Ora, o Dr. Demelry logo desencarnou. E daí uns poucos
poucos dias, ele foi evocado e foi indagado a ele: como você está? Ele disse maravilhosamente bem. Como? Que jeito? Conte para nós. Ele diz: olha, saí do corpo, que foi uma maravilha. Não senti nenhum torpor, como dizem. Foi um pouquinho, nem começou a tonteira, eu já saí do corpo. E vi do meu lado aquela multidão de pessoas alegres me recebendo, e eu não acreditei naquilo. De repente, vi espíritos lindos, iluminados, me convidando ao trabalho, ao passeio, já viajei. Um dia depois me trouxeram para cá de volta, e eu nem sei o que dizer para vocês que alegria é. É uma alegria que não dá para descrever, é uma felicidade infinda. Vale a pena todos os esforços do mundo, todos os sacrifícios do mundo. Também diz logo um outro espírito: está aqui perto de mim o doutor Demelry, que era o que tinha se comunicado, e o espírito de verdade, junto com ele. Logo se imaginou: puxa, quem era o doutor Demelry? Era já um espírito avançado, que estava na sua última encarnação, por isso ele já trazia dentro de si o desejo de fazer o bem. É tanto que ele se dedicava ao bem, era uma pessoa desapegada. Ora, ele já estava em contato com o espírito de verdade. Quem é o espírito de verdade? O espírito de verdade é um espírito muitíssimo avançado, que veio à Terra controlando um grupo de espíritos superiores para ditar a doutrina espírita, para passar a doutrina espírita para um grupo de médiuns, grupo dirigido por Allan Kardec, para conduzir a confecção, a montagem das 5 obras básicas que compõem a básica orientação da doutrina dos espíritos. A doutrina não é nem mesmo de Jesus, embora Jesus seja o governador do planeta e o orientador maior do planeta. A doutrina pertence à natureza, são leis da natureza, leis que se aplicam aqui na Terra e se aplicam em todos os planetas do universo. Portanto, convém que estudemos a doutrina. A doutrina espírita não foi então inventada, criada por nenhum homem e muito menos por Kardec. Ela foi recebida através de um grupo de médiuns, ditada por espíritos superiores, sob o comando do espírito de verdade. O espírito de verdade orienta em nome de Jesus, segundo Kardec, é o próprio Jesus. Mas não vamos entrar nesse mérito agora, que Jesus se identificou ali na codificação como o espírito de verdade. Nós vamos agora estudar um dos ensinos de Jesus, que é muito básico para o dia de hoje, porque nós estamos no capítulo 6, e diz: o Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jesus fala assim para os que sofrem, porque todo aquele que sofre, antigamente, sem conhecer a doutrina, pelo menos ele tinha esperança, tinha fé de que Deus estaria deixando ele sofrer por justiça. Ele não compreendia essa justiça, mas com fé em Deus se enche de esperança e a dor fica diminuta, se suporta tudo. Quantos nem conheceram a doutrina e foram grandes nomes da humanidade? Mas agora nós temos a doutrina, e a doutrina espírita diz, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome sobre vós a lei que eu estou lhes ensinando. Que lei é essa? A lei de caridade, a lei de amor, a lei de Deus, a lei do amar o próximo como a si, a lei que nos ensina a resignação, a não queixa contra as nossas dores, porque agora nós sabemos que todas as nossas dores são benditas. Não queremos sofrer e nem devemos querer, que seria um tipo de enfermidade, querer sofrer. Mas, já que a dor vem, não vamos reclamar dela, vamos tomá-la como um aprendizado bendito.
para purificar o nosso espírito. E toda dor purifica, facilita o nosso entendimento a Deus, aumenta a nossa fé, faz com que os centros de forças do nosso espírito vão perdendo aquelas energias negativas e se harmonizando. Enfim, qual é o final da dor? É nos levar à iluminação da alma, porque nós somos guiados pela dor, porque fazemos o bem, cobrimos muitos erros. A caridade cobre multidões de pecados, disse Jesus, mas a dor é necessária. A dor vai retirando as impurezas do nosso corpo espiritual, demonstrando quão puro vai ficar o nosso espírito. Por isso, não reclamemos contra a dor, mas ela com Jesus é mais suportável. E eu vou lhes dar uma notícia mais adequada sobre a dor. A nova ciência já trata que no nosso cérebro existe um sistema nervoso analgésico. A ciência estudando o nosso sistema nervoso cerebral e diz assim: a parte anterior do cérebro que formou em primeiro é aquela parte chamada de arquicórtex, o córtex mais antigo, onde foi se desenvolvendo em nós desde a era que nós éramos animais. Portanto, todo comportamento animal está registrado no cérebro, no arquicórtex. E todo comportamento do ser humano está registrado no neocórtex. São duas partes. Você vai dizer, que diferença faz isso? Muita. Por exemplo, aquilo que o animal faz e que nós fazemos também, está tudo registrado no arquicórtex. Por exemplo, o animal corre, nós também corremos, então está no arquicórtex. Mas o animal compõe, por exemplo, uma música? Não. Então, isso é só o homem que faz. Então, isso já está no neocórtex. O animal escreve livros? Não. Então, isso não está no registro do animal. Só está no neocórtex, no ser humano. Você vai dizer, onde você quer chegar com isso? Simples. Todas as vezes que nós agimos com atitude animalesca, por exemplo, com ódio, com raiva, com maldade, com violência, nós estamos agindo com a parte do arquicórtex. E esta região do cérebro, ela exige uma corrente elétrica intensa. E quando ela exige uma corrente elétrica intensa, ela fecha um portãozinho, que eles chamam de portão, na verdade é um nódulo, eles chamam de portão, nos Estados Unidos é gate control, quer dizer que em inglês, né? Nós é o portão do controle, na nossa língua. E funciona assim: quando você está agindo como animal, você lança uma alta corrente energética, né, no seu arquicórtex. E com isso, veda a produção de encefalinas e endorfinas. Vendas. Consequentemente, você sente mais dor, mais desconforto. E todas as vezes que nós estivermos agindo como um ser humano educado, pensando no bem do próximo, não desejando violência, produzindo algo de importante, nós estamos trabalhando com o neocórtex. E aí vem a produção de endorfinas. E vindo a produção de endorfinas, o portão fecha. Vindo o portão fecha e não existe grandes dores. Já quando nós estamos agindo como animais, o nosso portão abre. Ele está aberto por causa da quantidade imensa de energia que está produzindo o arquicórtex. E aí entra a dor. O que é a dor? A dor é uma agressão que o organismo está sofrendo, é chamada pela medicina de injúria física. Injúria, não vamos passar por direito para explicar o que é injúria, até que caberia. Mas injúria quer dizer uma agressão com perda de células. Toda dor é perda de células. Quando nós temos uma dor geral no corpo, é porque todo o corpo está em desarmonia, todo o corpo está perdendo células em todos os órgãos. Aí aparece a dor. Ora,
As encefalinas e endorfinas impedem a dor, diminuem a dor, produz alívio da dor, porque o portão do arquicórtex está fechado e ela se expande sobre o neocórtex. Ora, quando Jesus diz: vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. O que é que Jesus está dizendo? Pense como eu, faça o bem, lembre de mim, ame o teu próximo, perdoe, abra o seu coração e você vai estar. Ele não disse assim, mas deveria ter dito: o seu portão lá, que vai fechar, a dor vai fechar no seu cérebro e você vai se sentir bem. Viu como cientificamente Jesus tinha razão? Tem razão. Quando nós agimos com amor, nós sentimos alívio. Ele diz: o meu jugo é suave. Jugo é a lei de Deus. E por que suave? Porque ela não exige nada que nós não podemos fazer. Só exige caridade, compreensão, amor. Mas por que eu sofro tanto? Porque você vem agindo mal há muito tempo. Porque vem agindo com grosseria, com egoísmo, com abusos. Você está fora da lei. Parece agora difícil a correção, mas não é difícil quando se tem boa vontade, quando se acredita, quando se tem fé, tá? E diz: o meu fardo é leve. Mas o que entender por fardo? Certa vez um rapaz disse assim: se você me provar que um fardo de 100 quilos é leve com Jesus, eu acredito em Jesus. Não vou provar. Eu vou te explicar o gate control, que vai te aliviar, se te servir bem, senão você tem que sofrer para aceitar. Não há outro caminho, porque não é o fardo em peso que é leve. Jesus está dizendo: o fardo quer dizer a cobrança que a lei vai te fazer, a expiação que você vai ter que passar para corrigir os erros que você cometeu. Mas não é isto? Nós não temos que passar por cobranças, nós não temos que entrar em expiações, ter um filho deficiente, ou nós virmos com deficiência, ou com limitações no nosso relacionamento, para que possamos vencer dificuldades que nós plantamos em encarnações anteriores. Então, esse é o fardo. Ele disse: o meu fardo é leve. Ora, mas por que fica leve? Porque quando nós estamos em expiação, crendo em Jesus, sabendo por que eu sofro, claro que é leve. Claro que é leve, eu sei por que eu sofro. Uma vez um moço tinha uma perna curta, adentrou aqui e disse: por que Deus fez isso comigo? Eu disse: você está preparado para ouvir? Estou, eu conheço bem a doutrina. Mas você não entendeu ainda, conhecendo bem a doutrina? Não. Olha, vou te contar um caso e você vai utilizar como se fosse seu. Certa vez veio um rapaz aqui e ele tinha uma deficiência na perna direita. Reclamava muito de dores nas costas, na cabeça, no peito, passava mal, não dormia direito, e nós encaminhamos ele para o tratamento da desobsessão. Evidente que fizemos a ponte fluídica, colocando uma mão sobre a cabeça do paciente e outra mão sobre a cabeça do médium, e orando. Isso quem faz é o doutrinador, é claro, orando com fé e pedindo. O Espírito incorporou e disse: este safado aí, conforme a declaração do Espírito, agora está dando uma de santinho, mas ele me pisou muito com esta perna. Aí eu disse: por que te pisou? Ele era administrador de uma fazenda e nós éramos verdadeiros escravos, nós ganhávamos uma miséria e ele nos pisava. Depois é que ele entendeu. Ele chegava conosco trabalhando e primeiro nos chutava. Quando nós caíamos, ele pisava em cima de nós com a bota. Fez isso? Fez. Um outro espírito uma vez contou também que tinha sido administrador na época da escravidão e que ele abusava um pouco da sua função, porque é preciso abusar para chegar nestas condições, né? Quem não abusa não passa por isso. E ele abusou, e ele pisava assim nos escravos, chegava a pisar na garganta dos escravos. Quando ele desencarnou, ele se viu, claro, nas regiões de sofrimentos, que nós chamamos umbral. E ele lá no umbral, atormentado, ele via na frente dele a imagem dos escravos, gritando com a língua para fora e ele pisando.
Ficava aquela imagem na frente dele. Ele virava o rosto tentando fugir da imagem e não tinha como. Até que ele se acalmou, tiraram ele do umbral, ele chegou nas moradas espirituais, que são as colônias, e ele pedia: por favor, me deixe reencarnar, porque já me orientaram que eu só vou perder esse sofrimento na carne. E ficava pedindo, pediu tanto que ele ficou envergonhado da própria perna. Ele olhava para a perna, tinha vergonha. Com o passar do tempo, ele notou que a perna dele encolheu por si mesmo, de vergonha. Quando ele nasceu com a perna mais curta. Entenderam hoje? Ora, uma pessoa que olha e vê que ele tem a perna curta, ele deve dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade que estou tendo de corrigir um erro que eu pratiquei no passado. Ele vai se revoltar contra Deus? Não convém. Ele vai ter forças para suportar. Agora, com a doutrina espírita, nós temos mais condições de termos forças para suportar todas as dificuldades, todas as dores. Até fica mesmo leve esse fardo, não é? Compreendendo por quê. Você tendo um filho problema, esses dias vi um caso de um homem que expulsou de casa um garoto de 12 anos porque o garoto se apresentou homossexual. E ele disse: eu não admito isso. E eu: vem cá. Você sabe por quê que as pessoas nascem homossexuais? Não, é sem vergonhice. Não, ele pode ter cometido erros noutra encarnação, nesta não. Nessa você vê que ele é um garoto, ele nunca teve oportunidade ainda. Mas as pessoas, por exemplo, eu vou citar um caso para você, contei para ele. Um caso de uma mocinha que era, daqui um pouco voltaremos no assunto, viu? A mocinha que era prostituta, gostou de ser prostituta numa encarnação, na outra ela repetiu, quando chegou na quinta encarnação como prostituta, a família espiritual dela agiu, pediu ajuda espiritual, e a espiritualidade trouxe ela em espírito para que ela fosse obrigada a renascer num corpo masculino. Ela passou um tempo aprendendo aulas e aulas para ela se adaptar com a nova vida, mas ela diz que entrava num ouvido, saía no outro, como dizemos aqui vulgarmente. E ela então reencarnou num corpo masculino, mas a mente dela ainda se mantinha querendo homens. Ora, ela era mulher, viciada, queria homens. Por isso, o menino hoje era homossexual. Então, que alma é essa? É uma alma doentia, é uma alma que precisa de socorro e não de recriminação. Se você abandonar esse menino, você vai entrar em dívida e este menino vai se perder mais por tua culpa. Você não pode abandoná-lo e nem maltratá-lo. Você tem que orientá-lo, leve ele para a doutrina espírita, mostre, dê força para esse garoto, não faça isso com ele. Ele: então vou repensar. Claro que é preciso repensar. Compreendendo as razões, nós deixamos de cometer erros. Jesus então convidou a todos nós que carregasse o fardo, cada um de nós, com ele. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ele não disse que ia carregar a nossa cruz, não. E ele também não disse que ia tirar a nossa dor. Ele disse que ia aliviar a nossa dor. Porque é com ele que nós encontramos o alívio das nossas dores. É com ele, com o Evangelho, com a ajuda. Hoje o Espiritismo mostra por quê, e a doutrina espírita esclarece bem a humanidade, aqueles que desejam. Quem não deseja, que há de se fazer? Não se quer estudar a doutrina, não se quer progredir, nada se pode fazer. Nós estamos aqui no mundo para melhorar, como já falamos. É preciso buscar a reforma moral. E a reforma moral indica bondade, seriedade na vida, em tudo que fizer, mesmo que nos custe sacrifício. Mas só custa sacrifício a seriedade a pessoa desonesta. Se ela está habituada à desonestidade, a colocar 900 gramas por 1 quilo, se ele for comerciante, né? Que eu já vi muitos. Aqui veio um certo comerciante e disse: maldita hora que eu li esse Kardec. Eu disse: por quê? Deus me livre, agora minha consciência fica pesada, eu tenho que fazer tudo certinho. Se eu não tivesse lido, eu já era um comerciante rico. Eu digo: não, você não veio para cá para se tornar um comerciante rico.
Pode ser que você se torne, mas não é esse o seu objetivo. O objetivo da tua alma é se tornar rico em amor, em moralidade, progredir. Lute, ganhe seu dinheiro. Pode ser que você fique rico, e Jesus, nem Deus, nem a natureza é contra rico nenhum, porque o rico é uma bênção também. Ele pode ajudar muito as pessoas, a ele próprio. O dinheiro é uma bênção, desde que saiba usá-lo. Tá? O dinheiro é como uma faca na cozinha. A faca na cozinha não é maravilhosa? Quem consegue trabalhar numa cozinha sem uma faca? Não dá. Mas, no entanto, se a dona de casa for desatinada e ouvir uma fofoca da vizinha, ela pode lançar mão na faca, pular um muro e agredir a vizinha. Onde está a culpa? Na faca? Não, nela. Assim é o dinheiro. O dinheiro também não tem culpa alguma, e sim da pessoa que o administra, que se apega muito. Então, o que diz os Espíritos? Nós estamos aqui no corpo carnal, sujeitos a 1000 tentações. E viu que o próprio Jesus disse: no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo, convidando a todos nós para manter a fibra e vencer também. E no mundo é assim mesmo. Nós somos cheios de tentações para cair, porque o corpo carnal nos oferece tentações. Tentações de poder, já viram? Aquele que tem poder, quem tem poder, que provação difícil. Normalmente ele se acha superior aos outros sem ser, só porque está no poder. Normalmente ele se acha com mais valor, então ele fica mais orgulhoso, ele fica mais mesquinho, ele olha os outros já de cima embaixo. É difícil estar bem no poder. Até o Hitler entendia isso, que diz: dê o poder e veja quem ele é. E é muito difícil. Poder, prova difícil, diz os Espíritos. Mas os Espíritos dizem que a prova mais difícil é dinheiro, porque tem poder no dinheiro e cresce a cobiça, cresce o desejo de posse, cresce o orgulho interno da gente, a vaidade, tudo. É duro ter dinheiro. Nós mesmo assim, eu joguei na Mega Sena da virada, tá? Mas se ganhar, vou lutar muito contra essas imperfeições que nós ainda temos tantas em nossos corações, né? Outra cilada que nós caímos muito: comida. Já viu que quando nós vamos comer, nós não comemos para viver, nós vivemos para comer. Ai, como esse churrasco é maravilhoso! Ainda mais um gaúcho fazendo, que ele entende de churrasco. Aí já comemos tanto que passamos 2 dias depois sem nos alimentar de tanta comida, tá? E esquecemos que o nosso organismo tem um limite, que ele não foi feito para comer tanto assim, que aquelas pessoas que comem muito vivem menos, que normalmente quando nós comemos muito nós vivemos 10% a menos. Se vamos viver 85, vamos viver só 86, 76, por aí. O alimento abrevia a nossa vida, tá? Em exagero, e o tipo de alimento também. Mas nós caímos, somos pegos como peixe pela boca, infelizmente. Temos essa tendência. Não foi à toa que a igreja incluiu a gula como pecado capital, né? Mas nós vamos controlar esse alimento. Bebida. Bebida, então, é uma perdição. Todas as vezes que nós ingerimos seguidamente bebida alcoólica, espíritos viciados gostam de encostar em nós. Mas muito. Quando você entrar numa taberna para comprar nem que seja um pão correndo, e ali tiver alguém bebendo, cumprimente e saia logo, porque ali tem algum espírito querendo uma bebidinha. Principalmente se você fizer: este pouco é para o santo. Aquele pouco, o espírito fica ali. Uma vez um espírito incorporou aqui e disse: quando ele foi jogar para o santo, eu abri a boca assim, Quer dizer que ele pensava que estava na carne, para que caísse na minha boca, mas ele não jogou direito, jogou só um pingo. Eu fiquei com raiva dele. O espírito ficou com raiva daquele. Eu disse: mas você não tomou o prazer da bebida através da garganta dele? Tomei, mas foi pouco. Veja só, ele queria mais. Aí acabou o dinheiro do cidadão e ele botou na mente: compre fiado, prometa. E o dono da taberna não vendia fiado. Acabou adoecendo e a mulher trouxe ele para cá, e o espírito se comunicando:
Então, evite obsessões dessa forma, evitando bebidas em bares, desnecessário, vício de beber constantemente. Evite cigarro também. Para que fumar? Mas dizem que é gostoso, porque senão ninguém fumava. O fumante abrevia em torno de 15% a sua vida, segundo a medicina. Além dos cânceres que ele provoca. Quando ele não consegue produzir câncer, ele morre 15 anos antes, se ele fumar um longo período, assim, em torno de uns 30 anos. Ele morre sempre antes. E no mundo espiritual, quando ele voltar para lá, é que ele vai ver, eu infelizmente falhei, o corpo carnal me dominou. Então é preciso nós sabermos disso. Você vai dizer, puxa, mas viver corretamente nós temos que ser um verdadeiro santo. Não, não é isso. Não precisa ser santo. Basta ser uma pessoa correta. Na hora de comer, coma o adequado. No dia de festa, sim, coma uma coisinha a mais. Não exagerar. Para que ficar com bebidas exageradas? Tome só um pouquinho com moderação. Não há problema algum. Ninguém te condenará por isso, nem a sua consciência. Tá? Ao lidar com as pessoas, seja correto, seja honesto. Se tratou, cumpra. Se não puder, ligue. Não posso. Infelizmente não posso. Me desculpe. Peça desculpa. Saiba viver. E toda oportunidade que tiver, pratique o bem. Leve uma vida correta e cumpra bem os deveres. Aí nosso jugo vai ser suave, nosso fardo vai ser leve, porque estaremos com o apoio dos Espíritos iluminados, evidentemente com Jesus, né? Abrindo o nosso coração para o bem cada vez mais. Lembrando o meu amigo Bentes, que, aliás, o Saul, e lembrou que uma senhora aqui presente está sofrendo com uma dor constante na perna esquerda. E ela disse, já tentei, já fui a vários médicos, e eu dando uma de médico, passei um remédio para ela também, certo? E ela disse, não consigo ficar boa. E aí o Saul lembrou um caso, e eu contei e disse para ela, quando eu comecei a trabalhar na doutrina espírita, eu já vinha sofrendo com meu joelho esquerdo há uns 10 anos. E aumentando a dor, aumentando a dor, aumentando a dor. E na época que eu era ainda novo e resolvi estudar medicina naquela época, aí estávamos estudando ortopedia e quem era meu professor era o doutor Maradei, do Hospital Maradei. Hoje eu acho que é o filho que está vivo ainda, o velhinho, acho que já desencarnou. E ele examinou meu joelho e disse, não vejo nada de errado no seu joelho, só vejo que ele está inchado. Mas eu posso abri-lo para examinar. Eu disse, não, meu joelho não, por favor. Ele, não vou mexer em nada. Não, meu joelho não. E não deixei mexer no meu joelho. Depois viemos aqui para a doutrina espírita, mudamos de profissão, tudo bem. Quando estávamos aqui, logo nos primeiros 2 anos, me parece, quando estávamos para terminar a sessão, a minha esposa estava lá incorporada, o doutor Adolfo Fritz, ela realizando curas, já era o último paciente, a sessão aqui também, no final, já tínhamos feito a prece de encerramento, e eis que o meu filho, piquititico, chegou e puxou a minha calça e disse, pai, a mamãe está incorporada lá, um outro espírito, e ele disse que quer falar com o senhor. Eu digo, pois não. Aí eu fui lá, e ele estava meio torto assim na médium, aí eu puxei a cadeira e disse, sente. Aí o médium sentou. Você quer falar comigo? Sentado melhor, né? Digo, fale, diga, estou aqui. Ele, olha, mais ou menos assim, que eu não lembro agora. Ele disse, olha, eu estou te prejudicando. Digo, você está me prejudicando? E em que sentido? Você não tem o joelho inchado? Sim, bastante. Pois é, sou eu. Digo, você? Sou eu. Meu joelho, é deste tamanho. Está muito inchado. Digo, mas por que você está me prejudicando com o meu joelho? Porque eu estou com você desde os seus 2 anos de idade. Eu digo, é. Você na outra encarnação, nós dois éramos professores da escola marista. E eu gostava muito de você, nos tornamos grandes amigos. E aquela amizade por longos anos. Claro, um dia você morreu e eu fiquei muito triste. E depois eu morri. Mais tarde, algum tempo depois, não sei quanto. Não me lembro que tempo demorou. Só sei que eu encontrei você neste mesmo corpo com 2 anos de idade. E aí eu encostei em você e fiquei na sua frente.
Ninguém chegava perto de você querendo te fazer o mal, que eu logo enfrentava. Eu digo, você era o meu protetor? Sim, eu sou teu amigo, rapaz. Eu digo, opa, que bom. Mas me provocando mal no joelho. Ele diz, mas nos primeiros anos nenhum problema você teve. Agora, de uns anos para cá, você está com o joelho inchado. E depois que você começou a trabalhar nesta doutrina espírita, porque ele, se não era espírita, normalmente recusava, né? Aí ele disse, e esses homens vêm falando comigo que eu sou o culpado da sua doença, que eu devo deixar você ir para o mundo espiritual, e eu não acredito nisso. Até que ele disse, agora eu já estou convencido. Eu vou para o mundo espiritual, mas desde que você faça um pacto comigo. Digo, vamos lá, que pacto é esse? É o seguinte, você continue meu amigo. Se você continuar meu amigo, eu vou. Eu disse, tá feito, toque aqui. Eu não vou perder uma amizade de longos anos. Além do mais, vai causar um benefício para ele e para mim. Aí ele seguiu. Uma semana depois, quando o Dr. Fritz estava novamente incorporado, a minha perna já quase não doía. Eu cheguei lá, deitei, doutor, e agora? Ele, agora sim. Agora eu só vou aplicar energia para o seu joelho voltar ao normal, porque você já está curado. E eu passei a andar normalmente, nunca mais senti nada. Olha nós aqui, forte de joelho. Então diz, espírito não adoece? Adoece. Se um espírito doente encostar em alguém e a afinidade for grande, a enfermidade passa. E há quantos que desencarnam assim? Aliás, nos próprios evangelhos temos exemplos disso, né? De Jesus curando e, segundo o evangelho, chamando esses irmãos necessitados de demônios, né? Expulsando os demônios, que na verdade não eram demônios, eram espíritos necessitados. Nosso tempo está esgotado e eu agradeço a todos. Muito obrigado.